Boa noite a todos. Enquanto as pessoas estão entrando, nós vamos adorar o Senhor. Aí onde você estiver, levante suas mãos, adore aquele que é vivo, adore aquele que reina. Aleluia. Tu és meu Deus e eu te busco. A minha alma tem sede de ti. Te bendirei enquanto eu viver, e o teu nome eu adorarei. Dia e noite eu espero, Paz, amada. dia e noite eu anseio, dia e noite eu queimo. Na tua palavra eu creio. Estamos aqui adorando o Senhor, enquanto isso, aguardando os amados entrarem na live. Me faz queimar. Hoje estará comigo o Jonatas, lá de Aracaju, um profeta, um amado do Senhor. Me faz queimar. Jonathan, depois você pode me mandar o convite, por favor. Sejam todos bem-vindos. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, Senhor. Do seu coração faz tua morada, seus caminhos são em retidão. Dia e noite eu espero, dia e noite eu anseio, dia e noite eu queimo. Na tua palavra eu creio. Me faz queimar, me faz queimar, me faz queimar, me faz queimar, me faz queimar. Que o nosso coração venha queimar nessa noite na presença do Eterno. Me faz Shalom, queimar, querida, seja bem-vinda. me faz queimar, me faz queimar, me faz queimar, me faz queimar. Boa noite, querida Ali, seja bem-vinda, minha amada. Tu és meu Deus e eu te busco. A minha alma tem sede de ti. Te bendirei enquanto eu viver, e o teu nome eu adorarei. Dia e noite. Isso mesmo, pastora Karina. Manda aviãozinho aí, convida os seus amigos. Eu creio que essa live nessa noite será poderosa. Vamos estar falando aqui, Eu creio. eco ou voz? O que nós temos verdadeiramente sido nesse tempo? Um eco? Estamos só reverberando aquilo que nós estamos ouvindo na terra? Ou nós estamos sendo uma voz? Me faz queimar, me faz queimar, me faz queimar, faz queimar. Quero ler aqui com você uma palavra que eu meditei durante esse dia, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo de número 3, que fala assim: Há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé. Na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória de Yahvé, o Senhor, será revelada. Eu quero repetir. A glória de Yahvé, a glória do Senhor será revelada.
e juntos todos contem e contemplarão, porquanto a boca de Yahvé o afirmou. Aleluia! Eis outra vez ele ordena, clama. Amados, eu acredito, eu tenho convicção no meu espírito que o Senhor nesses dias, Ele está levantando um povo no meio do povo. Eu creio que Ele está levantando pessoas que estão entendendo o chamado do Senhor nesses dias e elas estão saindo do meio da multidão e elas estão indo para um lugar, elas estão indo para o secreto, elas estão indo para o lugar da intimidade, lá onde elas estão ouvindo a voz do Senhor, onde elas estão ouvindo aquilo que os céus estão falando. E elas não somente mais vão reverberar aquilo que elas ouviram outros homens falar. Nós estamos falando isso nesse tempo. A estação mudou. Ah, pastora, mas nós estamos vivendo um tempo difícil, saímos de uma pandemia, nós estamos vivendo um tempo agora de uma crise, uma guerra. Eu concordo com você, nós vivemos e estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde há uma crise que se instalou não só na nação brasileira, mas nas nações. Mas eu creio que em meio a toda essa crise que a humanidade está vivendo, Deus está levantando um grupo seleto de pessoas que estão saindo do meio da multidão. Pessoas que estão entrando no quarto e estão ficando lá no secreto com Ele. E estão voltando a ouvir aquilo que os céus estão falando. E elas serão nesse tempo uma voz, assim como João Batista naqueles dias foi uma voz. Amém? E agora eu vou receber aqui o meu amigo querido, que eu amo, a sua esposa amada, a Stephanie. Eu vou estar recebendo ele e ele vai estar fazendo a live aqui comigo. Nós vamos estar aqui compartilhando pensamentos sobre essa voz profética. Amém? Já aceitei aqui o convite. Shalom. Olá, shalom. Que alegria te receber aqui, meu amado. Tudo bem? Pastora Patrícia, tudo bem. Pastora Patrícia já foi, não, é minha profeta particular. Já teve o prazer de receber palavras poderosas. É uma amiga, uma companheira. E é uma felicidade estar aqui com você nessa noite para falar acerca de um assunto tão relevante, né? Eu estava ouvindo você falar sobre a voz. Interessante que é impossível a gente pensar em uma voz e não pensar no que João Batista viveu, né? E é interessante que quando a gente lê o texto, né, João Batista ele fala, né, eu sou a voz do que clama no deserto, né? Ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando a gente lê muito rápido, a gente não para atentar que ele não fala, eu sou a voz que clama. Ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto. Que clama. E é interessante pensar sobre isso, porque João Batista, ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, ia chegar um momento da vida de João Batista. Também te amo, Juliano. Um beijo no seu coração, lindo. Então, a gente para pensar que ia chegar um determinado momento da vida de João Batista
que ele ia vestir a estola sacerdotal, ele ia assumir o lugar do pai, ele ia cumprir todo o ritual para ser um sacerdote, para entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos, oferecer sacrifício, holocaustos, para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Então, João Batista, ele tinha já um script da vida dele. Mas eu acredito que chegou um momento da vida de João Batista que ele descobriu que a voz não estava no lugar que deveria estar. Então, João Batista, ele tinha acesso à sinagoga, ele tinha acesso ao templo, mas chegou um momento que ele escutou uma voz e ele descobriu que essa voz não estava no templo, não estava na sinagoga, essa voz estava no deserto. Então, então eu acredito que na adolescência, não sei, não posso especificar, ele foi para o deserto porque o que importava para ele não era habitar em um templo, não era vestir uma estola sacerdotal, não era ser honrado diante da sociedade. Ele queria ouvir a voz. E para mim isso é muito marcante, porque João Batista troca uma estola sacerdotal por uma veste de carneiro, um cinto de couro. Ele troca a dieta de um sacerdote honrado, com gorduras que poderiam ser comidas pelo sacerdote no tempo correto, da maneira correta, e ele muda para uma dieta totalmente diferente, com gafanhoto, mel silvestre, e ele vai para o deserto com uma palavra, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Interessante que quando as pessoas começam a ir até João Batista, ele tinha uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, eu fico imaginando, pastora Patrícia, assim, pode imaginar João Batista sendo pastor de uma igreja. Aí você vai visitar a igreja. Aí você entra na igreja, a mensagem é: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aí você, não, tá bom, que mensagem poderosa. Aí você vai para casa, aí chega no outro domingo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aí depois ele já chega e fala bem assim: já está posto machado na raiz. Aí, caramba, tá piorando. Aí você vai para casa, chega no outro, não, eu vou receber uma bênção. E aí ele chega e fala: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Raça de víboras. Olha a mensagem do João Batista: raça de víboras, sepulcros caiados, depois frutos dignos de arrependimento. Então, eu acredito que uma voz que dá voz ao Espírito, a primeira mensagem que ela tem que dar é uma mensagem de arrependimento. Porque foi a mensagem de João Batista. E interessante que a palavra deserto, em hebraico, né, é mitbar. E a mesma origem da palavra dabar, que significa voz, significa falar. Uau. Então, eu entendo que João Batista, o deserto não é lugar de provação, o deserto é o lugar de ouvir a voz, é um lugar de treinamento. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que o Senhor levou o povo ao deserto para mudar e transformar o coração, porque era um povo de dura serviço, né? Deus não levou o povo ao deserto para sofrer, levou o povo ao deserto para arrancar o Egito do povo, porque Deus tirou o povo do Egito, mas o deserto era o processo de tirar o Egito do povo. E foi nesse lugar, deserto, sim, que Deus fez as suas maiores manifestações. Deus falou, Deus, ele fez uma nuvem acompanhar um povo, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia, caía pão do céu, caía codorniza do céu, havia uma rocha que seguia o povo para dar água, as sandálias cresciam nos pés, as vestes cresciam no corpo. O povo no deserto estava rico, carregando ouro. Porque eu entendo que o deserto não é o deserto pode até provar o nosso coração, de ouvir a voz. Então, uma voz, ela precisa discernir o ambiente que ela está, para ela poder liberar a mensagem. Então, enquanto você falava aí, né? Enquanto você falava sobre João Batista, né?
ele tinha direito, né, a essa estola sacerdotal. Eu imagino se fosse nos dias atuais, né? Eu imagino assim a disputa que seria entre muitos para ocupar Sim, esse lugar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, na mensagem de João Batista, que não era uma mensagem nada agradável para nossa alma, nada agradável aos nossos ouvidos, mas era uma mensagem poderosa, porque como você falou, a primeira coisa que a gente vê aqui nessa voz é que essa voz levava as pessoas ao arrependimento. E não, nós sabemos que não existe mudança de vida sem primeiro que haja o arrependimento. Então, enquanto você falava, eu quero só compartilhar aqui um versículo que também se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, e essa palavra está queimando no meu espírito, eu ainda ministrei ela ontem, que diz assim, capítulo 26, versículo 16. Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram e entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou e os levou a derramarem uma oração secreta. A palavra aqui está dizendo que nos momentos de correção de Deus, nos momentos desérticos, esses são os momentos onde nós verdadeiramente derramamos o nosso espírito, derramamos uma oração secreta, ou seja, toda vez que Deus nos leva para um lugar desértico, é porque Deus quer revelar algo. Se tem um lugar onde Deus se revela, esse lugar chama-se deserto. E ao mesmo tempo que a gente entende que nos dias atuais, se tivesse aí uma estola sacerdotal, como aqui João podia, né, ter exercido esse sacerdócio, nós entendemos que muitos iriam entrar numa luta de braço, quem sabe até, disputando esse lugar, essa posição. Outros não queriam saber de estar naquele lugar. Não tinha nada, vamos dizer, fisicamente atrativo naquele lugar, mas o que fazia diferença naquele lugar é que havia um homem que estava ouvindo os céus. Ele não era só um eco naquele deserto. Ele verdadeiramente era uma voz, era a voz do Senhor, clamando, chamando o povo ao arrependimento. sim, eu creio nisso. É interessante que a palavra arrependimento, ela tem dois significados, mas que os dois significados levam para o mesmo lugar, né? Em grego, arrependimento é metanoia, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. E em hebraico é techuvá, voltar ao início, voltar ao lugar onde tudo começou, né? Como aquela canção, quero voltar ao início de tudo. Né, encontrar-me contigo, Senhor. Então eu creio nesse arrependimento. E arrependimento, a gente já está saindo da voz indo para arrependimento, mas é porque eu creio que todo avivamento ele começa com mover de arrependimento. E eu creio que nós estamos no linear, né, de algo que o Senhor vai fazer na nação brasileira, vai fazer através dos líderes da nação brasileira, dos jovens, das crianças, dos ministros de adoração. E arrependimento é o início de tudo. Um dia eu estava estudando a palavra, eu estou viciado na Torá, então eu fico lendo a Torá e eu fico pegando, porque a Torá ela é muito profunda. As palavras, elas têm significados muito mais profundos, às vezes, do que a gente pode imaginar. E eu estava lendo Gênesis, né? O apóstolo Artilano, né? Ele já está na 6ª leitura da Bíblia esse ano. E é um desafio acompanhá-lo.
E eu recomecei a leitura. É um desafio. Eu estou na segunda, mas é um desafio acompanhá-lo. E é interessante, eu peguei Gênesis e me veio um estalo, sabe, pastora Patrícia, na cabeça. Quando Eva, ela come do fruto e Adão, né, também vai e come do fruto, a palavra de Deus diz que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam sem roupa, estavam nus. E aí, a palavra de Deus diz que eles cozinham folhas de figueira e fazem, né, e cobrem a sua vergonha. Quando Deus se aproxima de Adão, que Deus vai chegando no jardim para ter comunhão com o homem, ter comunhão com a criação, Deus chega e pergunta: Adão, por que você está se escondendo? Aí ele fala: não, Senhor, porque eu estou nu. Só que eu pensei, se ele estava com as folhas de figueira, ele não estava mais nu. Ele poderia falar qualquer outra coisa. Olha, eu pequei, eu comi o fruto que não era para ter comido. Mas por que ele falou que estava nu, se ele, tecnicamente, ele não estava nu, porque antes ele já tinha comido? Aí eu fiquei maluco. Aí eu comecei a abrir a Bíblia, fui para a internet, fui para a Torá, e fui tentar entender isso, e o que eu descobri mexeu muito comigo. Fui ouvir outras pessoas com mais experiência, né, em traduções e tal. E o que eu descobri, pastora Patrícia, mexeu muito comigo. Quando Adão fala, eu estou nu, essa palavra nu é uma palavra aramaica que pronuncia-se arum. E é interessante que arum é a mesma palavra usada para descrever a sagacidade da serpente. Então, quando Adão fala, ele não fala que estava nu fisicamente. Ele fala para Deus: eu estou sagaz como a serpente. A mesma palavra usada para descrever a sagacidade da serpente é a palavra que ele usa para dizer como está naquele momento. E violento. Então a gente entende que o primeiro sacrifício foi feito para encobrir a vergonha do homem. E eu creio que por conta do nível de confissão que Adão teve com Deus. Então, isso mexeu muito comigo, porque a nossa confissão tem que ser muito real, né? E eu sei que não é fácil confessar pecado. Mesmo às vezes em secreto, é muito difícil chegar e dizer: pai, pode imaginar um homem que está viciado na pornografia, ou ele está na prostituição, ele chegar: Deus, eu estou na pornografia. Deus, eu estou na prostituição. Deus, eu estou adulterando. Deus, eu estou, enfim, N pecados. Deus, eu estou orgulhoso. Eu estou roubando. Mas é esse nível de confissão que vai levar o homem a experimentar a plenitude do Senhor. E Amém. Quando a gente pega Apocalipse 3, né? Na verdade, as cartas de Apocalipse sempre começa: ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Essa palavra anjo é ângelo, né, em grego, que significa mensageiro. Então, o mensageiro da igreja escreve. Então, toda mensagem começa assim. Olha, Patrícia, eu vejo que você está fazendo lives para abençoar o povo de Deus. Olha, John, eu vejo que você lidera os jovens para abençoar e alinhar esses jovens. Eu reconheço o que você tem feito. Tenho, porém, contra ti. Esse tenho, porém, contra ti é o que alinha a igreja que está recebendo a mensagem. É esse tenho, porém, contra ti que tem o poder de salvar. É esse tenho, porém, contra ti, tenho, porém, contra ti que vai dar acesso a um lugar em Deus. Então, eu creio que arrependimento é a primeira voz que nós devemos ouvir e obedecer. Glória a Deus. Isso. Amém. Amém. Ou seja, esse arrependimento, ele nos alinha para que nós possamos ouvir essa voz.
né? Exatamente. E enquanto você falava, eu estava aqui pensando como Deus tem falado nesses dias, né? Na sua multiforme, usando pessoas diferentes, que uma forma de colocar o pensamento diferente, mas a mensagem tem sido uma só. A mensagem tem sido arrependimento, e esse arrependimento ele é gerado num lugar, e esse lugar é o secreto. Por isso que o Senhor está nos tirando do meio da multidão nesses dias, e Ele, glória a Deus, está nos fazendo entender que nós precisamos voltar para o secreto. As pessoas, elas fazem ao contrário, elas querem estar no meio da multidão, elas querem ser uma voz no meio da multidão, mas elas não Sim. têm mais tempo no secreto, elas não têm mais intimidade com o Senhor, então elas não estão mais gerando segundo os céus, elas estão gerando segundo a consciência da terra. Exatamente. Então o Senhor está levantando nesses dias pessoas que estão entendendo, que estão fazendo esse caminho de volta para o secreto, e lá eles estão se arrependendo e eles estão se tornando essa voz. Uau, glória a Deus. É isso mesmo. E é só olhar para a vida de Davi, né? O segredo do reinado de Davi era o que ele buscava no secreto. Davi tem uma passagem muito linda, assim, que eu acho de toda a história de Davi, quando ele é cercado no Vale de Edom. A palavra de Deus diz que ele buscou ao Senhor, né? Foi o que Davi sempre fazia. Ele foi... John... Ah, tá. Pode deixar, Juliano. Eu vou tocar no assunto. Ele estava no Vale de Edom, né? Cercado por inimigos, ele buscou ao Senhor. E o Senhor falou para ele, não vá, Davi, os inimigos são teus. E ele foi para o Vale de Edom, venceu aquela batalha. Logo em seguida, o inimigo vai para o mesmo lugar, toma a mesma posição, toma o mesmo território. Aí Davi faz o quê? John, eu quero confessar que eu usaria a minha lógica. Cara, o inimigo está no mesmo lugar, a mesma quantidade, mesmo território. A minha estratégia que Deus deu já deu certo. Eu vou fazer de novo e vou vencer. Não, a palavra de Deus diz que Davi vai buscar o Senhor. E quando ele busca o Senhor fala, não, Davi, agora espere. Vá ao derredor e espere o meu comando. E naquele momento, Deus deixou bem claro para nós que o inimigo pode estar no mesmo lugar, usando a mesma estratégia, usando o mesmo território, usando as mesmas armas. Se nós não estivermos sempre ouvindo a voz do Senhor, nós não podemos usar as estratégias do passado. Nós não podemos usar o que deu certo ontem, Amém. o que deu certo na ação passada. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz e discernir aquilo que o Senhor quer. Porque o inimigo pode ser o Glória a mesmo, Deus. o local pode ser o mesmo, o tempo pode ser até o mesmo, mas a estratégia do Senhor muda. A vontade do Senhor, ela se molda aquilo que o Espírito discerne para aquele tempo. Então, Davi é um exemplo assim cabal do que é ser uma pessoa sensível a ouvir a voz. O interessante, Pato, é que a gente ainda não falou de eco. Meu apóstolo me ensinou algo desde jovem, desde criança, durante muitos anos, uma história que ele conta. Porque a gente ainda não falou de eco, a gente só está falando da voz. Uma vez perguntaram a um cara que era perito em descobrir notas falsas, dólares falsos, né? E aí perguntaram, cara, quanto tempo você estudou as notas falsas? Quantas notas falsas você precisa reconhecer para entender o que é falso e verdadeiro? Aí ele falou bem assim, não, eu nunca estudei uma nota falsa. Eu simplesmente gastei todo o meu tempo. Conhecer o verdadeiro. Porque a falsa, facilmente, ela é reconhecida se eu conheço a verdadeira. Então, se a gente conhece plenamente a voz, o eco a gente vai descartar, a gente vai, isso aqui é eco. Não, isso aqui é a voz.
Não, isso aqui vai passar. Não, isso aqui é eterno. Não, isso aqui vai me corromper. Não, isso aqui é incorruptível. Porque a gente conhece. E não existe conhecer a voz sem ter intimidade. Não existe. Amém. A gente olha para Ezequiel. A gente chega na passagem mais, talvez, estrondosa do ministério de Ezequiel, que é o Vale de Ossos Secos, né? É uma mensagem muito pregada, e eu gosto dessa passagem. Eu creio que isso vai acontecer em nosso tempo. Só que tem um detalhe, pastora Patrícia, que mexe com o texto. Deus leva, né, em visão, né, Ezequiel ao vale, pergunta a Ezequiel, pode porventura, né, nascer um exército desse Vale de Ossos Secos? Pode porventura nascer, né? Ele pergunta aí, Ezequiel, sábio, tu sabes, Senhor. Aí Deus começa a falar, então vai, Ezequiel, e fale isso, fale isso, vai ser assim, o comando é esse, primeiro osso no osso, papapá. Deus dá uma palavra para Ezequiel. Aí logo em seguida, o versículo vem e fala, e Ezequiel profetizou conforme o Senhor havia falado. Sem interferência. Sem nenhuma ferramenta. Ele simplesmente falou aquilo que o Senhor o mandou falar. E eu estremeço com isso. Porque ser voz é não deixar que nenhum ruído externo da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções entre. Mas sim a voz. E as pessoas, Paty, eu quero pedir permissão para falar, porque muitas vezes, talvez tenha pessoas nessa live que tá talvez esperando uma palavra específica, esperando algo que mude completamente a vida delas e esperando que Deus revele ao meu coração, ao seu coração, olha, fulano de tal tá aqui, Deus tem isso e isso para você, isso é tremendo e já aconteceu comigo, Deus já lhe usou para falar comigo especificamente. Mas se a gente não pega isso aqui, a palavra, e escuta a voz do que está aqui, não lê, não medita nela de dia e de noite, não chora, não deixa essas páginas molhadas de paixão, nós nunca vamos ouvir outra voz, porque a voz que nós devemos ouvir começa aqui. Eu não acredito em uma geração, em um profeta, em um pastor, que primeiro não mergulha na palavra. Porque a palavra é a voz. A voz do Senhor está aqui, ó. A palavra revelada. Se a gente abre ela eu não tenho. Olha, quem tem contato com esse livro, não escuta a voz do Senhor, está lendo só como lê qualquer outro romance, qualquer outro livro. Mas se a gente lê com fome, pastora Patrícia, um dia eu resolvi mergulhar nessa palavra com fome. E não tem um dia que eu não abra ela e o Senhor não fale comigo. E aí, nesse momento, eu não preciso que... Entenda o que eu vou dizer. Eu não preciso, nesse momento, que ninguém fale comigo, que ninguém me dê uma palavra. Nesse momento, toda a minha fome, ela é saciada pela palavra do Senhor. Então, uma voz precisa ouvir essa voz. Eu tenho aprendido isso com o meu apóstolo. Minha apóstolo. Eu vi que o apóstolo Artilano entrou. Um abraço, meu apóstolo, querido. Que bom vê-lo aqui. John, enquanto você falava aí, até você citou esse exemplo, né, sobre as notas falsas, nós estamos vivendo dias que você olha para todos os lados, né? Vamos citar aqui essa plataforma digital, e tem milhares de palavras, tem palavra para todo tipo de ouvinte. Né? Só você clicar e é live, e é vídeo, e é em áudio. E às vezes a gente ouve algumas coisas, e algumas coisas até muito bem colocadas, né? E eu tenho falado isso, John, nas lives. Eu sei que estar aqui não é um lugar fácil de estar, é um lugar de muita exposição, e nós somos falhos, né? Não sabemos tudo, não temos tudo, né? Tadinho de quem pensa que sabe tudo e tem tudo,
né? Nós somos um corpo e nesse corpo tem muitos membros e um membro precisa do outro, né? Cabeça só tem uma, né? Ele é o cabeça. Mas como é difícil nesse tempo, às vezes, para algumas pessoas, de repente você está ouvindo algo tão bonito e nesse tempo, né, digital, tudo é aparente, tudo tem aparência, tudo é uma vitrine. E a própria palavra do Senhor diz que muitos seriam enganados. Sim. Mas só tem uma forma de nós não sermos enganados. É se nós Sim. estivermos realmente nesse lugar de intimidade, de busca, de leitura na palavra. A minha oração nesses dias não tem sido outra, tem sido, Senhor, gera em mim fome, gera em mim anseio pela tua presença. Sim. Porque às vezes algumas pessoas perguntam, né, ligam, chamam, ai, pastora, nesses dias tão difíceis, a gente ouve tanta notícia que vai gerando até um medo. Um diz que a gente precisa guardar comida, o outro fala que a gente deve guardar dinheiro. Pastor, o que tu acha que a gente deve fazer? Eu acho que a gente deve guardar duas coisas. Primeiramente, nós devemos guardar o nosso coração. E segunda coisa que nós devemos guardar, ou melhor, nos guardar para nos proteger de qualquer coisa, é permanecer nele, é permanecer nesse lugar. Nesse lugar não vai faltar nada. Nesse lugar nós vamos ouvir a voz dele, nós vamos ter direções, nós vamos ter clareza de tudo que nós precisamos. Então, nossa, eu não sei quem está aí ouvindo, mas eu estou amando essa live. Glória Meu a Deus. espírito está aqui assim, ó. Sim. Glória a Deus. Esses dias, você conhece a apóstola, né? Apóstolo, você conhece o Emi Leal, né? Na verdade, você praticamente faz parte da casa, né? Tanta história juntos. E esses dias têm sido dias, assim, incríveis na presença de Deus, né? A apóstola, eu costumo dizer que a apóstola é a pessoa que ela não comete o mesmo erro de Moisés. Qual foi o grande erro de Moisés? Moisés subiu no monte sem o povo. Porque a palavra de Deus diz, né? Deus falou, santificai-vos hoje e amanhã, que ao terceiro dia descerei e falarei convosco. Que o povo temeu, vai Moisés no nosso lugar, fala por nós, e Moisés subiu, e enfim, né? Porque quando o povo não sobe no monte, né? Ele recebe lei, mas se ele sobe, ele recebe revelação. Então, Moisés recebeu a revelação, mas infelizmente teve que descer com lei, porque o povo não subiu para receber diretamente do Senhor. Porque eu acredito que a história seria totalmente diferente. E a apóstola, ela tem isso. Os apóstolos têm isso. Eles não sossegam enquanto não vê o povo no mesmo lugar. E domingo a gente teve um culto assim. Eu não sei explicar, mas era um culto. Eu vou ousar dizer, porque foi isso que eu senti. O culto era totalmente controlado, totalmente guiado pelo Espírito de Deus. Foi um culto assim, engraçado que chegou uma pessoa importante da cidade, né? Lá, um candidato, ele foi lá nos visitar e quando ele chegou na igreja, estava todo mundo no chão chorando. Tava todo mundo rendido no chão. Eu não sei o que passou na cabeça dele, se ele pensou, meu Deus, que povo doido. Onde é que eu estou entrando? Né? Mas eu acredito que os nossos cultos, eles têm que ser cultos para que a gente ouça a voz. A nossa oração tem que ser uma oração para ouvir o Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida, tem que ser como um para-raio, que atraia a voz, atraia a presença. Né? A gente precisa ser uma embaixada do céu móvel. Né? O que é uma embaixada? O apóstolo ontem estava até conversando na mesa. Eu amo ouvir o apóstolo, porque o apóstolo ele usa exemplos naturais para falar de coisas sobrenaturais. E ele estava falando que é uma embaixada. Se você vai na embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, até você entrar na embaixada,
Toda lei é brasileira. Todo regimento é brasileiro. A moeda é brasileira, a língua é brasileira, as leis são brasileiras. Mas você ultrapassa aquela pequena fronteira. Dentro do Aham, Brasil, muda verdade. completamente as leis. Agora as leis são americanas, a moeda é americana, tudo que rege ali é americano. Porque ali é uma embaixada, é um pequeno território dentro de outro país que representa uma outra cultura, uma outra doutrina, enfim. E nós precisamos ser essa embaixada móvel. Quando a gente chega em um ambiente, chegou o céu. Quando a gente chega no ambiente, a gente precisa mudar o ambiente. Então, um ambiente triste se transforma alegre, um ambiente de doença se transforma em um ambiente de cura, um ambiente de prisão se torna um ambiente de libertação. Mas, para isso, nós precisamos ouvir a voz. Precisamos estar Glória a Deus. atento à voz. Só existe uma voz. O apóstolo sempre usa um texto da palavra que diz: nesse mundo há muitas vozes, nenhuma sem significação. Ou seja, todas as vozes vão significar algo, mas existe uma voz, a voz, artigo definido. E é essa voz que nós precisamos ouvir. É essa voz que a gente tem buscado ouvir, é essa voz que a apóstola Rita tem buscado ouvir há 27 anos. Quem já entrou na sala de oração 5h30 da manhã sabe que nossa preocupação maior é em ouvir a voz, em estar atento ao que o Senhor quer que a gente ore. Existem demandas, o Brasil precisa de demandas. O Brasil tem demandas de oração, a igreja precisa, muito doente, muita corrupção, muita miséria, uma luta no reino espiritual. Mas a gente não chega na sala de oração com essa pressão. A gente chega lá e nós vamos ouvir a voz. É isso que eu tenho aprendido com a minha apóstola. Quando eu vou em um lugar, eu posso ver várias demandas, mas eu preciso ouvir a voz. Porque, senão, eu posso cometer o erro que Davi não cometeu. Né? Davi entrou em um lugar, venceu a batalha, logo ele entrou no mesmo lugar, mas ele precisava ouvir a voz para saber se ele iria vencer ou não. Então, eu creio que esse nível de igreja é o que movimenta os céus. E eu sei que eu estou falando muito, mas hoje pela manhã, a apóstola ela criou um grupo no WhatsApp, né? Um grupo assim que eu tenho certeza que vai mobilizar algo no Brasil. Então, é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse grupo ele tem um objetivo: fazer do Brasil uma casa de adoração. E ela ouvindo uma profeta americana falando que esse é o tempo de construir nas igrejas, construir no reino uma casa de adoração. E quando eu li esse texto, na hora saltou o Pai Nosso: seja feito na terra como é no céu. E se a gente olha, pastora Patrícia, para todos os textos da Bíblia que fala do céu, todos os textos na Bíblia que falam no céu, o céu está adorando. O céu, eu costumo dizer que o céu é um ambiente de concordância. O céu é um ambiente de concordância. Tem lá os querubins, os serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciões. São seres diferentes, com funções diferentes. A águia, ela adora voando, o leão adora rugindo, o homem talvez adora se prostrando, o novilho adora se sacrificando, os 24 anciões estão prostrados diante do Senhor, com a coroa lançada aos pés do Senhor. Os querubins e os serafins têm 6 asas, com 2 ele cobre os pés, com 2 ele cobre o rosto, com 2 eles voam. A palavra de Deus diz que ele tem vários olhos, 6 olhos não sei onde. Enfim, há uma movimentação no reino espiritual, mas apenas uma mensagem: santo, 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 santo. A palavra de Deus diz que de eternidade em eternidade eles proclamam que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. Então eu entendo que esse novo mover de construir no Brasil uma casa de adoração nada mais é do que trazer a realidade dos céus para a terra. E Davi, mais uma vez,
Davi construiu um tabernáculo com adoração 24 horas. A gente conhece o texto. De onde Davi buscou essa ideia, pastora Patrícia? De onde Davi pegou? Ele pegou do céu. Eu não tenho dúvidas. Davi, ele trouxe dos céus esse modelo. Então, construir esse lugar, essa casa de adoração, nada mais é do que voltar aos céus. Trazer esse ambiente dos céus para a terra. Essa adoração de contínuo. Porque é essa adoração de contínuo que vai trazer o avivamento, que vai trazer o arrependimento, que vai trazer a cura, que vai trazer o alinhamento. É essa adoração que vai arrancar dos púlpitos quem precisa ser arrancado. Vai colocar nos púlpitos quem deverá ser colocado. Porque homens de púlpitos a gente tem muitos. Mas o Senhor vai começar a levantar homens de altares. Profetas de altar. Profetas de altar. O profeta que está no altar do Senhor, sacrificando, Amém. Entregando, buscando, se arrependendo, entregando. O Senhor está mudando o modelo da igreja brasileira através desse lugar de Glória a adoração, Deus. desse lugar de adoração contínua. Vai acontecer com a igreja brasileira o que aconteceu no tempo de Samuel. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele foi buscar um modelo, mas o modelo já tinha mudado. Ele viu o primeiro filho de Jessé, ele viu o segundo filho de Jessé. Ah, ele é alto, ele é bonito, ele é como Saul. E Deus falou, não, o modelo não é esse, o modelo mudou. Agora é um homem que está lá, cuidando das ovelhas do pai, no sol quente, na intimidade, no lugar onde ninguém vê, mas ele está matando o leão, está matando o urso, está cuidando daquilo que o pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai enviar os Samuéis para esses lugares, para tirar Amém. esses Davis desse lugar e colocar em um lugar de honra. E Davi, interessante, que o que Samuel fez com Davi, Davi fez com Mefibosete. A palavra de Deus diz que ele foi buscar Mefibosete lá, junto das suas fezes, com os animais. Pegou Mefibosete, deu um banho, arrumou, cuidou e se sentou, colocou ele à mesa. O lugar onde a deficiência dele não podia ser vista. Esse lugar é a mesa, o lugar de comunhão, o lugar de intimidade. E eu tenho certeza que esse modelo vai mudar a história da igreja brasileira. Eu creio, Amém. eu creio. E o meu coração, o coração da apóstola, o coração do M. Leal, eu tenho certeza que o seu coração tem borbulhado para que o modelo da igreja seja mudado e transformado. Mas sabe qual é o problema? É que a gente precisa entender que o ventre de Ana só ficou fértil quando Ana entendeu que não era ela que precisava de um filho, mas Israel de um profeta. Quando Ana entendeu isso, Ana falou, não, Senhor, o que o Senhor me der é seu. Se o Senhor me der o filho, é seu. Porque eu entendi que a casa está corrompida, os filhos de Eli estão prostituídos, Eli está cego, ele está omisso, ele está gordo, a casa acabou. Deus, eu entendi que não sou eu que preciso de um filho, mas é Israel que precisa de um profeta. Quando a igreja entender que não é ela que precisa de recursos, não é ela que precisa de fama, não é ela que precisa de reconhecimento, Amém. mas o Senhor, profetas. Glória Quando a a Deus. igreja entender isso, eu sei que a igreja está sendo despertada para entender, aí os Samuéis vão começar a ser gerados, os Samuéis vão começar a nascer, Amém. os homens com nenhuma das palavras caíram por terra. São esses homens que vão se levantar na nação brasileira. Eu creio nisso. Eu creio Amém. nisso. Em nome de... Amém. Glória a Deus. Eu quero ler rapidamente um texto aqui, que está aqui ainda no livro do profeta Isaías, que diz assim, como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos, assim nos encontramos nós, na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer luz à terra, salvação. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e gritai, pois vós os retornarão ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz,
e a terra dará luz aos seus mortos. Você Amém. estava falando aí dos ventres, né? Sobre Ana. Eu creio que não existe mulher que não gera. Não existe esterilidade. Existem mulheres que Deus não abriu ainda a madre delas. Porque a palavra de Deus diz que fulana tinha a madre fechada e Deus abriu a sua madre. Uma delas é Ana. Então, o que eu vejo aqui, meu querido, é que a Igreja do Senhor, ela viveu um tempo do qual muitas pessoas gemeram de dor, muitas pessoas fizeram muitas coisas boas, porém, o que elas fizeram por conta própria. Não foi o Senhor quem mandou. Nós não podemos gerar nada se não for no lugar da intimidade com Ele. Eu não tenho poder de gerar nada para o Senhor. Você não tem, por mais que você deseje. Só tem uma forma de nós gerarmos algo para Deus. É estando com Ele em intimidade, no secreto. E a palavra aqui está dizendo, vocês gemeram de dor, gritaram, engravidaram, mas quando chegou a hora do filho nascer, vocês deram luz a nada, a vento. O que vocês geraram não trouxe salvação para a terra. O que vocês geraram não trouxe mudança para a terra. Mas a palavra aqui está dizendo, mas com tudo isso, está vindo sobre a terra, como orvalho, a luz. Amém. Glória a Deus. E eu Amém. creio que nós estamos vivendo esse tempo. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está levantando aqueles que estão entendendo isso. E esses são aqueles que a palavra aqui está dizendo. Esses irão fazer com que os mortos ressuscitem. Jonathan, tem muitas pessoas que estão mortas, pessoas de Deus, pessoas que pararam no caminho, pessoas que se movem, que andam, que falam, mas estão como um zumbi, estão mortas. Sim. Mas Deus está levantando um grupo seleto de pessoas em toda a terra, e essas pessoas estão indo para a intimidade com o Senhor e elas vão começar a gerar vida. Elas vão começar a gerar vida sobre a terra e os mortos vão ressuscitar. Eu creio nisso e eu sei que vocês creem também. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo escreveu aí. Tenho um remanescente de um povo dentro das massas, que me são devotos. Amém. Eu creio nisso. São os 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu creio que Deus vai fazer um ajuntamento dessas pessoas. Eu creio que Deus vai juntar esse exército. Quando você fala isso, eu me lembrei agora, assim, o que a apóstola escreveu, eu me lembro de Neemias, né? A palavra de Deus diz lá em Neemias 4 que Neemias recebe uma ameaça, né, de Sanbalate, Tobias e Gesem, né? E Neemias, na hora, ele para tudo e ele começa a modificar a maneira de trabalhar do povo de Israel naquele tempo. O interessante é que ele fala o seguinte: e o homem da trombeta ficará do meu lado. E quando os inimigos vierem, eu o mandarei soar. Eu vejo essa questão da voz dessa forma. Eu sou o chofar, mas eu preciso ouvir a voz que vai me acionar. Porque tem muito chofar aí tocando que não faz com que o povo se ajunte no mesmo propósito. Porque quando o homem da trombeta tocava, a palavra de Deus diz que o povo ia se reunir no mesmo lugar do muro para batalhar. Neemias falou: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas e pela casa de Israel. Então, eu creio que tem muita trombeta por aí. Eu vou tentar contar um milagre, mas sem dizer o santo e sem dar muito detalhe do milagre. Essa semana o apóstolo estava no rancho, e o apóstolo mostrou um vídeo de um determinado profeta fazendo uma encenação, né? Ele dizendo que estava vendo Jesus, um profeta reconhecido, muito reconhecido, aí no sul, no sudeste.
e ele dizendo que estava vendo Jesus na porta da igreja, e aí ele desce do altar, vai lá e pega Jesus na porta da igreja, e começa a trazer Jesus para o altar, e fala, ó, Jesus ele é alto, é musculoso, porque ele é carpinteiro e tal, e começa a falar, e eu pensei dentro de mim, eu não quero julgar para não pecar, mas se eu visse Jesus do jeito que ele estava vendo, porque esse Jesus ele é ressurreto, e eu conheço um homem que viu ele de olhos nus, o nome dele é João, e a palavra de Deus diz que quando ele viu Yeshua, ele caiu como morto. Então, eu sinceramente, porque é isso que eu estou dizendo, é essa trombeta que soa a qualquer momento, da maneira que quiser, do jeito que quiser, e faz o espetáculo do jeito que quiser. Não, existem trombetas que estão até caladinhas. Tá ali no seu canto, tá ali escondido em Aracaju, em Itajaí, né? Tá ali em Navegantes, tá escondido. Aí as trombetas, esperando o momento de ser acionada. Essa verdade que eu creio. Essa verdade que eu creio. Eu não creio nesse show pirotécnico. A profecia, Patrícia, ela está movida de muitas emoções. Esse espírito profético, ele está... Muita alma. Exatamente. Está assim, vendido. E os profetas da palavra são referencial para a minha vida. E o maior profeta de todos, Jesus. A palavra de Deus diz que ele fala, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Olha o nível de conexão de Jesus com os céus. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Eu só faço de acordo com a voz dele. Eu só faço de acordo com o que ele mandar. Então, quando Jesus curava, ele estava vendo o céu se movendo em cura. Quando Jesus pregava, ele estava pregando a mensagem dos céus. A apóstola está falando, a gente teve uma experiência no rancho, na quinta-feira à noite, se eu não me engano. Quinta-feira à noite. Nós fomos orar no rancho, eu, a apóstola, Marcos, Eduardo, Raiane, Silvia e Débora, pastora Débora, que deve estar aí na live assistindo. E o Senhor, ele pegou a gente, Patrícia, e fez assim. A gente estava literalmente na casa do oleiro. Literalmente. E é interessante que chegou o momento da oração, foi até engraçado depois, que a apóstola, assim, tomada pelo Espírito, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque o Espírito estava nos confrontando. É isso mesmo. Depois da gente ver o show desse profeta, a gente foi orar, porque a gente ficou assim, não, Deus, deve ter alguma coisa errada com a gente. Mas Deus realmente nos levou a um lugar de arrependimento, porque a gente estava ouvindo a... Interessante que era um ambiente tão tomado de arrependimento, pastora Patrícia, que a apóstola perguntou, vocês estão me ouvindo? Eu estou falando com vocês. Aí eu baixinho falei, estou, Senhor. Estou. Eu não sabia se eu respondia, se eu chorava, se eu gritava. Eu respondi, não, Senhor, eu estou ouvindo. E eu me lembrei, vieram muitas palavras, mas naquele momento eu me lembrei de algo. Lúcifer, o processo de Lúcifer de queda não foi do dia para a noite. Lúcifer, ele estava ali, pecando. Tem um dia que ele achava... a apóstola na hora mandou orar. John, ore. Eu nem consegui falar, eu só disse não. Porque eu não estava apto para orar naquele momento. Eu precisava me arrepender. E naquele momento eu me lembrei de Lúcifer. No ambiente dos céus, Lúcifer ele ia pecando, devagarzinho. Tinha dias que ele achava, né, que ia ser igual a Deus, receber a adoração dos céus e tal. E ele teve chances de se arrepender. Teve chance, talvez, de voltar atrás. Não, cara, esse lugar não é meu, esse lugar é do Senhor. Mas a palavra de Deus diz em Ezequiel que até que se achou iniquidade em ti. E esse é o lugar de temor, porque é quando a iniquidade para mim, é quando o nosso pecado vira a nossa maneira de viver. Já está cauterizado.
O espírito já não toca mais. A gente não consegue mais enxergar. E naquele momento eu temi, eu disse, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque vai chegar um momento que se achar iniquidade é quando o pecado já se transformou a nossa maneira de viver. E eu só me lembro de Esaú e do conselho de Paulo. Não sejais devassos como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas e com lágrimas buscou, mas não encontrou esse lugar de perdão. A palavra diz que no ano em que morreu o rei Uzias, e Isaías entra no templo e ele tem uma visão, ele vê o trono do Senhor, e ali naquele momento, quando ele começa a contemplar, né, a Shekinah de Deus, e os serafins, os querubins ali adorando e declarando santo, santo, ele se depara com a santidade de Deus, ele se vê naquele momento e a primeira coisa que ele fala é: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios e que vou perecendo. E naquele momento o Senhor faz com que o anjo vá com uma tenaz, pegue uma brasa no altar e toque nos lábios de Isaías. E a palavra diz que naquele momento o Senhor diz para ele: Isaías, eu toco e retiro de você, e tiro de você a tua iniquidade. E quando eu medito nessa passagem, eu fico pensando, né? Isaías já conhecia o Senhor, mas quando ele recebe ali o chamado dele, antes dele ir para o chamado, ele tem uma visão. Tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, mas que não recebeu uma visão de Deus. Tem muita gente, até boa, John, mas se movendo por vista, não por uma visão de Deus. Então, quando Deus nunca nos dá algo para nós fazermos sem antes Ele nos dar uma visão, ou seja, o que você falou antes, sem nos dar um modelo. O modelo nunca é da terra, o modelo é dos céus. Sim. Tem muita gente, repito, fazendo coisa boa, mas que não está trazendo mudança, não está trazendo transformação. Porque o modelo é da terra. Tem muita gente copiando coisas que outras pessoas estão fazendo. Sim. Eu conheço o trabalho de vocês. Hoje eu falei pro meu esposo, eu estava falando de você para ele. Eu estava dizendo assim, Ney, o John, talvez alguém vai olhar para ele e vai dizer: ah, mas esse menino, né? Vai olhar para você pela sua aparência, né? Vai achar você só um menino. Mas Sim. Eu conheço você, né? De andar aí com vocês. E eu falei pro meu marido, mas esse menino é um menino que tem vida com Deus. É um menino que tem muitas cicatrizes de experiências que ele teve com Deus. Esse menino é um menino que levanta todo dia, vai 5 horas da manhã lá para a sala da oração e fica lá adorando, cheirando ele. E é isso que faz a diferença na sua vida. E é isso que vai fazer a diferença nesses dias. Deus está nem aí para os meus títulos, Deus está nem aí para os meus cargos, Deus está nem aí para se eu tenho faculdade ou não, se eu tenho um curso superior, para o meu dinheiro, para o meu talento. Isso aí não é nada para Deus. Verdade. Deus, nesses dias, Ele está procurando, como você falou, uma casa de adoração. Sim. Deus está procurando aqueles que querem ser como a arca quando entrou na casa de Obed-Edom. E a casa, o ambiente da casa de Obed-Edom mudou. E eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que vão ser como essa arca. Aonde eles entrarem, eles vão mudar o ambiente. Eles vão trazer os céus para a terra. É verdade. Eu creio. E só existe um caminho para isso. É esse caminho. Todo mundo quer a fama, todo mundo quer o reconhecimento, mas quem quer pagar o preço? Verdade. É verdade.
Tem É coisas que interessante, você não conquista da noite para o dia. é verdade. É vida, é permanência. Uhum. Pode falar. Foi bom você tocar Isaías, que eu acho interessante que Isaías, né? A palavra de Deus diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Né? E a orla das vestes enchia o templo. Ele começa a descrever a visão, né? E os serafins e os querubins proclamavam santo, santo, santo. Ele começa a descrever a visão. Ele tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, né? E os umbrais da porta se moviam à voz do Senhor. Aí eu clamei: ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi a glória do Senhor. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, em De seguida, impuros lábios. acontece o que você falou. Né? O anjo pega um Atenaz, toca, e a iniquidade de Isaías é curada naquele momento. Sabe o que eu entendo? Sabe por que a brasa tocou nos lábios de Isaías? Porque Isaías confessou. Porque o Senhor só Confessou. pode Porque o Senhor só pode tocar naquilo que a gente reconhece. Ele só pode tocar naquilo que a gente... Isaías reconheceu que o pecado dele é lá nos lábios. Aí essa geração nós precisamos olhar para nós e dizer: onde é que eu preciso ser tocado? É no meu caráter? É no meu coração? São nas minhas intenções? Onde eu preciso tocar? Porque logo em seguida que ele é tocado, que ele é santificado, Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Né? Aí sim, Isaías: envia-me a mim, porque eu fui santificado. Então eu posso ser enviado. O problema é que tem muita gente querendo ser enviado, como o apóstolo escreveu aí, quer fama, quer conhecimento bíblico, mas não quer o arrependimento, não quer confessar para que seja tocado. E aí os púlpitos, os instrumentos, os microfones estão cheios de pessoas com muitos pecados, com muitas iniquidades, porque não tem a coragem de confessar. E o que aconteceu quinta-feira à noite no rancho foi isso, foi confissão, foi arrependimento. Porque essa limpeza só vai começar com arrependimento. E engraçado, você falou de preço. E aí você tocou na casa de Obed-edom, né? A primeira atitude que Davi toma, né? Quando ele assume o trono, vou trazer de volta a arca do conceito do Senhor. E se a gente volta à história, a gente vê que os filisteus, eles invadem, né, a Jerusalém. A casa de Eli já está corrompida, né? Ófines e Finéias são homens corruptos, homens prostitutos, homens adúlteros. Aí eles têm uma ideia: não, vamos levar a arca para a guerra, porque com a arca a gente vai vencer. E a palavra de Deus diz que eles levaram a arca e houve grande barulho. E os filisteus temeram esse barulho. É o que eu vejo hoje. Muito barulho, mas não adianta. Muito barulho, muita mídia, muitos escritos, muitas escolas, muito tudo. Mas a gente, a cada dia, não a Igreja de Cristo, mas a Igreja é instituição só perdendo batalha, cada vez mais escândalos, cada vez mais quedas, cada vez mais desvios de propósito, porque não adianta carregar uma arca sem glória. Naqueles momentos, eles carregaram a arca, a estrutura, mas a glória não foi com eles, porque a glória não vai seguir homens corruptos. A glória não A vai ser... arca, Não vai... Pode falar, pastor. a arca era como um amuleto. Exatamente. Exatamente. E aí, os filisteus ganham a batalha e levam a arca embora. E a palavra de Deus diz que eles pegaram a arca, está lá em 1 Samuel, não vou saber agora, depois eu posso pegar aqui a referência para passar para vocês, mas pega a arca, os filisteus colocam em um carro novo e levam a arca. Né? E aí acontece aquela praga com ele, das hemorroidas e tal. Enfim, Davi assume o trono e ele vai buscar a arca de volta. E aí, naquele transporte, Davi pensa: poxa, se os filisteus carregaram a arca em um carro novo, eu também vou poder carregar. Porque se eles levaram para lá, eu vou poder trazer de volta. E a palavra de Deus diz que Davi separou um grande contingente,
homens aptos, levitas e tal, fez aquela movimentação, pegou a arca, colocou no carro novo, colocou os bois e botou os bois para arrastar a arca. E os bois tropeçam, Uzá tenta impedir que a arca caia, mas Uzá morre. E Davi pega a arca, coloca na casa de Obed-edom e volta para Jerusalém com uma pergunta: como trarei de volta a arca do concerto do Senhor? E aí é engraçado que Davi, lá em 2 Crônicas, se você for ler, Davi busca os anciões. E aí os anciões dão para ele, Patrícia, o modelo. Olhe, quem tem que carregar a arca não é feita para colocar no carro novo. A arca é para colocar nos ombros. A arca é movida com santidade. Então, para ter santidade, precisa ter sacrifício. Porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então, os anciões instruem Davi. Aí a palavra dele diz que Davi vai, separa. Agora, Davi troca o grande contingente, a grande movimentação. E aí Davi pega e coloca os levitas, coloca a arca nos ombros. A cada 7 passos, a palavra de Deus diz que 14 animais eram sacrificados. Lá em 2 Crônicas, o número é mais específico, eram 14 animais. Pode imaginar, a cada 7 passos, 14 animais sacrificados. A distância, Patrícia, da casa de Obed-edom para Jerusalém era de 20 quilômetros apenas. Mas Davi demorou cerca de 6 meses para chegar em Jerusalém. Davi sacrificou mais de 144 mil animais. E se a gente for converter em dólar, o que Davi gastou nessa movimentação, cerca de 20 milhões de dólares. Mas Davi, ele entendeu que não importava quanto sacrifício se fizesse, não iria importar quanto tempo levasse, quanto gastasse, o quanto ele precisasse fazer. Ele entendeu que a glória de Deus só poderia ser transportada no modelo de Deus. Porque Davi, ele ouviu a voz. Davi, ele ouviu a voz, então ele entendeu. Tem muita gente querendo carregar a glória de qualquer jeito, não vai carregar. Só para sua própria maldição. Deus estabeleceu um modelo, e para que a gente possa pegar esse modelo, a gente precisa ouvir a voz. Bem, tem pessoas que pensam que a presença de Deus é fast food, né? Sim. A única coisa que realmente é de imediato é a salvação. Você aceitou Jesus, né? É salvo. Agora, a Shekinah dele, a unção dele, não é fast food. É vida no secreto, é vida no altar, é uma vida de adoração. Sim. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio nisso. Eu quero terminar essa live, a gente está chegando já no final, com um texto, para a gente encerrar assim, a minha Amém. parte. Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente. Que deras fosse fria ou quente. Assim, porque és morna, e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, é miserável, é pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Aí, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então,
Olha, a Glória a apóstola escreveu Deus. algo. Deixa eu ver se eu consigo ler. Ah, não estou conseguindo. Passou. Ah, não sei se você está conseguindo ler aí, Pato. Eu não estou conseguindo. Não, porque se eu tento voltar aqui, deixa eu ver. É apaga, é o que eu estou tentando. Cada das mensagens. O problema É, é não que tô... hoje os líderes não sobem ao monte da intimidade e impedem a igreja de subir. é isso mesmo. Uau. Para encerrar, pastora Patrícia, é interessante esse texto que a primeira coisa que Deus fala para a igreja de Laodiceia é que ela não é nem fria nem quente, ela é morna, né? E por isso ela é morna, ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. A cidade, existia uma cidade a 100 quilômetros de Laodiceia, chamada Hierápolis. E lá em Hierápolis tinha fontes termais quentes, águas quentes. Águas quentes. E essas águas, elas corriam por um canal e elas chegavam a Laodiceia. Só que quando ela chegava em Laodiceia, por conta do percurso que ela correu, ela não chegava mais quente. Mas também ela não chegava em Laodiceia fria. Ela chegava morna. E as pessoas de Laodiceia precisavam beber daquela água. Então elas bebiam daquela água. E muitos tinham náuseas por conta da temperatura da água e vomitavam. E Deus usa essa alusão para falar com o povo de Laodiceia, dizendo, olha, vocês são como a água que vocês bebem. Então, se vocês vomitam, eu também vou vomitar. E aí, Deus, ele continua. E aí, ele chega e fala bem assim, olha, aconselho que de mim compre vestes brancas. Laodiceia, pastora Patrícia, era uma cidade, a maior produtora do Oriente Médio de lã negra. Então, Deus fala também para o povo de Laodiceia bem assim, olha, era um ambiente muito comercial, então a lã negra era muito comercializada e muito fabricada lá. Fala bem assim, olha, vocês precisam trocar as vestes humanas que vocês vestem e trocar pela minha veste, pelas minhas vestes. E aí Deus continua. Aí Deus fala bem assim, olha, aconselho que de mim compre esse colírio para que vejas. A região de Laodiceia era muito tomada por pessoas... a medicina estava crescendo na época. E um dos primeiros medicamentos criados na história foi em Laodiceia, que é o pó... Deixa eu ver se eu acho aqui a anotação. É o pó frígio de tefra ou pó de olho de Laodiceia. Era um pó usado medicinalmente para curar a cegueira, curar a inflamação nos olhos. Aí Deus chega e fala assim, olha, troca esse colírio pelo meu, porque o seu até cura sua cegueira física, mas não vai curar sua cegueira espiritual. E aí Deus termina, né, dizendo, aconselho-te que de mim compre ouro. Laodiceia era uma igreja rica, pastora Patrícia. Era uma região muito comercial. Então, vendia-se lá colírio, vendia-se lá lã negra, a troca de ouro, a troca de joias preciosas, de perfumaria, era muito forte naquela região. Mas Deus fala, aconselho-te que de mim compre ouro. Ouro refinado no fogo. E o processo para refinar um ouro, pastora Patrícia. Sabe por que a nossa aliança? Você casou agora, linda, você tem uma aliança. Sabe por que sua aliança é tão dura? Se você quiser moldar ela e transformar ela em um brinco, não vai ser fácil. Porque precisa colocar no ouro impurezas para que ele enrijeça. Então aqui tem níquel, tem bronze, tem ferro, para tirar a pureza do ouro, para que ele fique rígido ao molde da aliança. E aí Deus chega e fala bem assim, aconselho que de mim compre ouro. E o processo para refinar o ouro é o seguinte, você vai pegar essa aliança, você vai colocar em uma alta temperatura, para que ela dissolva, mas ela não vai dissolver até que coloque uma coisa chamada solvente. E aí quando se coloca o solvente, as impurezas, elas sobem e o ouro desce porque ele é mais denso. Aí você tira as impurezas com solvente e aí o ouro puro, ele pode ser moldado. Então Deus fala bem assim, olha,
Aconselho que de me compre ouro, mas não qualquer ouro. Um ouro refinado no fogo. Um ouro sem impurezas. Um ouro que não é rígido. Um ouro que pode ser moldado a meu molde, ao meu caráter. Sabe por que a igreja está tão rígida, pastora Patrícia? Porque o nosso coração é tão rígido, porque ele é cheio de impureza. Porque ele é cheio de impureza. Então, nós não nos conseguimos nos moldar. A igreja, muitos pastores, muitos profetas, eles não conseguem se moldar aquilo que Deus quer, porque nós, a igreja, eles estamos cheios de impurezas. E para que nós possamos nos moldar, a gente precisa passar por esse processo de purificação, para arrancar o níquel, para arrancar o ferro, para arrancar tudo aquilo que nos impede de nos moldar à vontade dele. Tirar toda a vestimenta que é do mundo, tirar todo o colírio que é do mundo, tirar toda a negociação que é do mundo. O que Deus fala para a igreja de Laodiceia: vocês estão todos revestidos, todos vocês estão revestidos de coisas que vocês mesmos fabricam, mas não estão revestidos daquilo que eu dou. Então troque o ouro pelo meu, troque o colírio pelo meu, troque as vestes pela minha e ouça a minha voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque esse processo de purificação vai começar a partir do momento que a gente ouvir a voz. Amém. Me perdoe se eu falei muito. Não, meu Deus, estava aqui ouvindo que não tem nem palavras assim. Que tremendo, John. Eu conhecia o profeta, né? E hoje eu conheci assim também esse seu lado aí de mestre que eu não conhecia. Glória a Deus pela tua vida, meu querido. Glória a Deus. Foi assim uma live para mim sobrenatural assim. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, eu estou com o coração muito grato ao Senhor, porque eu tenho orado e eu tenho pedido muito para o Senhor que realmente Ele me mostre quem são as pessoas que Ele quer que eu convide. Tem muitas pessoas que eu amo e que eu desejo, né? E eu creio que vai chegar um momento, mas eu tenho pedido muito para Ele ir me direcionando, ir me mostrando. E como falou aqui a minha amiga, pastora Karina, lá de São Luís do Maranhão, realmente, muita profundidade. Tudo que você falou de uma forma tão simples, que eu creio que é uma forma que não tem como as pessoas que estão ouvindo não terem a compreensão daquilo que Deus falou através da sua boca, mas muito profundo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre costumo dizer que a gente pode até estudar e falar palavras bonitas, mas essa profundidade você não aprende nos livros. Essa profundidade é só na intimidade. É só quem é íntimo dele consegue verdadeiramente ouvir e falar aquilo que está ouvindo, né? Porque reproduzir é fácil. Hoje em dia, então, com a internet, é fácil reproduzir, né? Palavras bonitas. Mas essa profundidade realmente é só para os íntimos. Então, eu estou muito feliz, né? Eu quero agradecer aí o pessoal, vi muitas pessoas do M Leal, glória a Deus, né? Muitos pastores amigos, meu amigo pastor Fernando, lá do Rio de Janeiro, vi a pastora Vanessa, aqui de Itajaí, a Ana Paula, né? Vi que a Stephanie está aí também, né? A pastora Linda Si, o meu amigo profeta Juliano, que já esteve aqui comigo também, a pastora Rita, né? Aí o tempo inteiro compartilhando aí aquilo que ela tem recebido. Eu quero aproveitar que você tocou nela, as pessoas assim, né? Eu vi a pastora, aquela sua amiga, eu esqueci agora o nome dela, falando palavra profunda e tal, e glória a Deus por isso, mas se hoje eu estou falando, é porque eu ouvi de alguém, né? E a minha liderança é uma liderança de Deus, que tem me ensinado o caminho do trono, ensinado o caminho da intimidade. E eu quero falar para as pessoas que estão ouvindo, que tem liderança, que aprenda a honrar a sua liderança, aprenda a ouvir a sua liderança, porque é isso que leva essa geração ao lugar. É ouvir a liderança. Isaías 11 é interessante, pastor Patrícia,
que a Isaías 11 fala bem assim, a profecia fala, do tronco de Jessé nascerá um rebento. Por que ele não fala Amém. do tronco de Davi? Porque Davi é mais... o ministério de Davi é muito maior do que o de Jessé, se a gente parar para olhar. Mas a Sim. autoridade de nascer algo novo vem do pai, vem dos pais, vem da paternidade. Por isso que a palavra de Isaías fala que é do tronco de Jessé. Então, eu nasci desse Amém. tronco, do apóstolo Artilano, da Amém. apóstola Rita. E para chegar pertinho deles, eu não sei se eu consigo chegar em vida. Talvez na eternidade eu consiga. Mas eu tenho aprendido com meus apóstolos. A ouvir ao Senhor, a ler a Amém. palavra. É para eles, assim, É essa da, honra. como diz a palavra, né? É dar honra a quem tem honra. Isso. E realmente, né, o que o John está falando é verdade, porque eu conheço, né? Glória a Deus por isso. Glória a Glória a Deus. Deus que existem ainda, né, líderes, homens e mulheres de Deus que realmente eles exercem, né? Eles honram a unção que eles receberam. Eles não têm só Sim. um cargo, mas eles têm um encargo dos céus, né? Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por isso. Amém. Amém. Meu querido, muito obrigada de coração. Eu estou muito feliz mesmo. Amém. Foi maravilhosa essa live. Glória a Não Deus. tenho Foi muito. palavras para agradecer você, tá? Que o Senhor continue te levantando nesse tempo como uma voz profética e Amém. que você seja realmente como essa arca, né? Não como um amuleto, mas a arca que realmente conduzia a presença do Senhor. Amém. Amém? Amém. E Amém. nosso horário aqui passou um pouquinho, e o ruim é que aí depois no final trava e eu não consigo, eu quase perdi a live da semana passada porque trava. Meu Deus. Eu quero até aproveitar e eu quero pedir assim que as pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão sendo abençoadas através dessas lives, entra lá no canal do YouTube, Patrícia Canes, e começa a nos seguir lá no canal do YouTube para que a gente possa começar a fazer as lives direto lá no canal do YouTube, porque aí a gente não tem mais esse problema do tempo e começar a travar a live. Amém? Então Amém. é isso, meu querido. Eu queria que você fizesse aí uma oração final. Pode ser? Amém. Sim. Mas antes eu quero agradecer pela oportunidade, pela confiança, a pastora Patrícia, seu esposo. Mando um abraço. Amém. Você é muito amada por nós. Eu reconheço a unção de Deus na sua vida. Você foi muito importante em um período em que o Senhor estava moldando, né, coisas na minha vida. Você apareceu, deu palavras diretivas, deu palavras sobre o meu chamado. E hoje o que você está fazendo é colhendo um pequeno fruto de algo que você também profetizou, né, sobre a minha vida. Amém. Então, é um prazer servi-la nessa live e pode contar comigo, tá bom? Amém. Amém. Pai, glórias a ti, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado por essa live. Nós abençoamos cada um que entrou, que ainda está, que saiu, que por algum motivo só ouviu alguma parte da live, mas nós queremos abençoar essas pessoas, declarar a bênção do Senhor sobre a vida delas e declarar que a cada dia elas vão aprender a ouvir a tua voz, aprender a ouvir essa voz que nos alinha, que nos confronta, mas que também nos consola, nos refrigera e nos leva a um lugar de intimidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a pastora Patrícia, o seu esposo, seu casamento, o seu ministério, declarar que um novo tempo se insurge na vida deles, na casa deles, em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo novo, um tempo que realmente a casa da pastora Patrícia, juntamente com seu esposo, seja essa casa de Obed-Edom, que habita a glória, habita a presença, Amém. enquanto a glória de
movimenta a prosperidade, a unção, a vida, a cura, a restauração. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, declaramos um novo tempo para a nação brasileira, para a igreja brasileira, declaramos um tempo de arrependimento, um tempo de alinhamento, um tempo de prosperidade, um tempo de cura, em nome do Senhor Jesus. Declaramos que toda retaliação contra as nossas vidas não prosperará, em nome do Senhor. Declaramos que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e na sombra de tuas asas nós estamos seguros. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, declaramos uma semana de paz para cada um que está aqui ouvindo essa live. Uma semana onde eles vão ouvir a voz e a voz vai guiar a um lugar secreto, a um lugar de intimidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Um beijo no coração de todos, uma noite abençoada, uma semana abençoada e que o Senhor gere nos nossos corações fome, anseio pela presença dEle em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigada. Deus abençoe. Amém. Beijão. Beijo.